Olá! Hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento embrionário. O desenvolvimento embrionário é dividido em 5 fases: o zigoto, a mórula, a blástula, a gástrula e a neurula, que veremos melhor a seguir. Zigoto. A fecundação, o encontro do gameta masculino, que é o espermatozoide, e do gameta feminino, o ovócito 2, forma o zigoto. O zigoto se encontra na tuba uterina e é nessa fase que acontece a fusão dos núcleos materno e paterno. Esse processo de junção é chamado de cariogamia. Lembrando que todas as células do corpo são originadas do zigoto, por isso que todas as células do corpo têm o mesmo DNA, o que muda são os genes que estão ativados em cada célula. Mórula. Agora, a célula-ovo entra na fase de segmentação. Começa a sofrer várias divisões celulares, ou seja, várias mitoses. Esse processo se chama clivagem. Determinada quantidade de clivagens, que é o aumento quantitativo das células, forma uma mórula. As células que formam a mórula são chamadas de blastômeros. Elas possuem características metabólicas iguais, ou seja, são totipotentes. São chamadas popularmente de células-tronco e não apresentam especificação. Agora nós vamos falar sobre a blástula. Nesse instante, as células da amórula migram para a periferia e formam uma nova estrutura chamada de blástula. Há uma modificação na forma da peça, como se desse um soco numa bola murcha. É formada uma cavidade no centro, a blastocele. Até aqui temos um aumento quantitativo, mas o tamanho não se altera. É na fase da blástula que usa-se as células para pesquisa embrionária, porque ainda são células-tronco pouco especializadas. Gástrula. A célula começa a sofrer epibolia, ou seja, as células de baixo começam a subir e acontece a formação de uma estrutura onde tem células na parte externa e interna do embrião. Essa nova estrutura se chama gástrula. O tecido formado na parte externa é o tecido da ectoderme, que é o que forma o sistema nervoso e o epitelial. E o tecido formado na parte interna é o tecido da endoderme, que é o que forma o sistema digestório, respiratório, o fígado e o pâncreas. A cavidade interna se chama de arquêntero e é o intestino primitivo do indivíduo, e a entrada da gástrula é o blastóporo, que forma a boca e o ânus. Neurula. É nessa fase que se dá a formação do sistema nervoso. A cavidade interna da ectoderme vai se fechar e vai dar origem ao tubo neural, que futuramente irá se transformar no sistema nervoso. Por isso é comum dizer que a ectoderme é a que forma o sistema. Tal cavidade apresenta a possibilidade de erro de formação, originando doenças relacionadas ao não desenvolvimento ou desenvolvimento parcial do sistema nervoso do indivíduo, normalmente por carência de ácido fólico. Além disso, a mesoderme, tecido embrionário que origina o sistema circulatório e reprodutor, irá se curvar e formar a cavidade chamada de celoma, e os animais que possuem essa cavidade são chamados de animais celomados. Esse foi o nosso trabalho, obrigada pela atenção e esperamos que vocês tenham entendido.